Olá, sejam todos bem-vindos. Começando agora a aula de número 4 desse módulo de posturas de yoga. E nessa aula 4 a gente vai dar uma atenção especial às torções, que é um momento nobre da nossa prática, né? Normalmente as torções, quem pratica yoga aqui, elas são deixadas justamente para o final, por ter esse viés energético, esse viés depurativo, onde a gente entra em contato com todos os benefícios que a prática de postura nos traz. E nessa aula a gente vai observar com uma dimensão maior todas as posturas, a gente vai ver um pouco da anatomia da nossa coluna vertebral, os pontos que são as características da coluna vertebral, os pontos em que elas são divididas, né? A coluna é dividida em vários segmentos ali, entre lordose e cifose, e a gente vai dar uma olhada rápida sobre isso, e depois a gente vai se debruçar sobre as posturas que exigem a torção da coluna, né? Que exigem essa tração da coluna, e vamos observar algumas técnicas. E como é que a gente vai dar continuidade nessa aula? A gente vai fazer como a gente fez na aula anterior. O que eu fiz na aula anterior? Eu mostrei para vocês os biotipos, né, a variação anatômica, e depois a gente entrou no aspecto dos doshas. A gente teve na aula 2 todas as características das posturas que fazem parte do equilíbrio, né? Uma pessoa de dosha vata vai fazer uma determinada postura, de pita e kapha, e essas posturas depois eu exemplifiquei fazendo uma sequência, né, usando aquelas posturas que eu fiz na aula teórica. Por que a aula teórica, em vez de fazer só a parte funcional, eu fiz a teórica antes? Porque a teórica tem os benefícios da postura, elas são mais detalhadas. E assim vai ser nessa aula, tá, pessoal? Assim a gente vai dar continuidade. A gente vai observar uma a uma as posturas e os seus benefícios e os seus cuidados que devem ser tomados também para executar as posturas. E depois eu faço uma prática encaixando essas posturas de torção. Então vai ser uma prática de torção o tempo todo de coluna, tá? Então sejam bem-vindos e eu vou dar continuidade aqui, vou minimizar para não atrapalhar, como sempre, e a gente vai seguindo a nossa aula, tá bom? O que acontece aqui, pessoal? A gente, como eu falei, ali a coluna vertebral, a gente vai ser o alvo, né, da nossa aula, tá? Aí a coluna vertebral, vocês estão vendo aqui, ela existe esse movimento, justamente essa curvatura da coluna serve para diminuir os impactos, né, do nosso caminhar, do nosso dia a dia, e cada regiãozinha dessa daqui, ela é responsável por um movimento de cifose e lordose, né? Para diminuir esses impactos. Aqui a gente vê a região cervical, aqui pertinho do pescoço, né? Então são 7 vértebras. Aqui a gente vê a região da torácica, né? Região das vértebras torácicas, que são 12. E aqui da lombar, a nossa queridinha lombar, né? Hoje em dia a gente tem muita dor na lombar. São 5 vértebras, região sacral, né? Que são 5 também. E aqui o cóccix, que é o rabo da coluna, a gente trabalha toda essa região, toda essa estrutura grossa da coluna vertebral, a gente trabalha muito no yoga. Como eu falei ali no início da nossa prática, eu falei que a prática da torção é uma parte nobre da nossa aula, né? A gente deixa para o final justamente porque a função do corpo, quando ele está aquecido, a função do alongamento, das contrações musculares, justamente servem para essa soltura acontecer, essa soltura física, esse aquecimento físico. Essa soltura acontecendo, fica mais fácil da gente ter mais mobilidade na coluna, a musculatura fica preparada para a gente trabalhar a coluna, e a gente sabe quanto menos a gente trabalha, ainda mais hoje em dia, nesse momento histórico que a gente vive, onde tudo é feito no computador, no celular, a gente acaba, por exemplo, forçando demais aqui a região cervical, né, para olhar para a tela, ou fazendo esse caminho aqui, que é um caminho para frente, né,
essa lordose que tem aqui na região torácica, quando a gente está sentado, o que acontece? A gente vai fazendo o caminho ao contrário e vai acarretando vários problemas, né? Esses ossos vão se chocando e aí vai começando a trazer as dores e normalmente elas são divididas, né? Às vezes a gente está com uma lesão na torácica, às vezes na cervical. Quem tem isso aqui muito reto, normalmente vai ter uma lesãozinha aqui na cervical. A lombar é a mesma coisa, às vezes tem aqui muito comum as hérnias de disco, né? Nas lombares. E o que acontece? O que eu sempre falo pro pessoal que faz yoga aqui comigo é que a gente só lembra da coluna quando ela dói, né? Mas na verdade a gente tem que lembrar com ela em todos os momentos. A gente tem que trazer saúde para a nossa coluna sempre. Quando ela dói, a gente vê o potencial energético que tem uma coluna, né? E a gente tratando ela bem, a gente fica muito energizado, fica muito mais saudável, né? A gente vai dar continuidade aqui, ó. A coluna vertebral é o centro do universo do corpo. É humanamente impossível morrer no corpo no espaço sem ajuda da coluna vertebral, tá? Virar-se e locomover-se de modo geral, né? Aí, pessoal, por que a coluna para o yoga também ganha esse aspecto mais energético e mais sutil? Agora a gente vai entrar em um conceito bem do yoga, que são os nadis, né? São os canais energéticos. E um desses canal energético aqui é esse central aqui, que é o Sushumna Nadi, que exatamente passa no meio da nossa coluna vertebral. Olha só, a Sushumna é uma nadi, portanto, sutil e invisível, que corre aonde no corpo denso está a coluna, a medula espinhal, dentro da coluna vertebral. Essa não é exatamente a medula espinhal, que é densa, mas sim um canal pela qual a energia flui, a energia prânica, tá, pessoal? Então, como eu falei aqui, já pontuei justamente para não esquecer, a gente observa que esse elemento que a gente chama de Sushumna, ele é despertado aqui pela Kundalini, né, que é esse despertar energético que ocorre no quadril, e aí ele passa pela coluna, né, pelo meio da coluna, porém ele não é um elemento denso, né, é um elemento sutil, então ele não faz parte da coluna em si, mas a coluna, uma coluna saudável contribui para que esse elemento flua. Essa é a energia que a gente chama de Sushumna Nadi, né? Esse despertar energético que começa no quadril e acaba aqui no topo da cabeça, no último chakra, tá bom? A gente vai ter um módulo só de chakra, então não se preocupem, mas quem já tem contato com o yoga, em alguma medida tem contato com essa relação entre os chakras, que são muito ligados com a tradição do yoga, do Hatha Yoga, né? Aí a gente vê essa relação entre o lado esquerdo e o lado direito do corpo, né? Mas também esse lado central, onde faz parte que é o umbigo, o nariz, né? A nossa região sexual, essa região que faz parte desses canais energéticos aqui centrais, a gente vê mais claramente por esses elementos do nosso corpo, tá? Aí esse Sushumna Nadi, ele é ativado pela prática da meditação e do yoga, né? E aí o Sushumna, ele se abre e flui a energia vital que a gente chama de Kundalini, como está aqui no slidezinho. Aí a prática do yoga é uma prática que contribui para que a coluna fique saudável, mas que também existe esse despertar energético, né? Onde está centralizado toda a tradição do Hatha Yoga, que é o despertar da Kundalini, tá certo? Então por isso que é a importância da coluna para a prática do yoga. Aí a gente vai entrar no nosso assunto propriamente dito, claro que é só uma pincelada, eu não vou dar aula, vai ter um módulo, uma aula desse módulo que é mais de anatomia, né, uma parte mais anatômica, mas isso existe em abundância aí na internet para quem ir atrás, né, saber certinho as regiões, enfim. A que eu quero entrar aqui é mais a grosso modo, né. A gente vai trabalhar, justamente, a gente vai ver os cuidados e as características das posturas, mas eu deduzo de quem for fazer esse movimento de torção que a gente vai fazer daqui a pouco esteja em saúde para fazê-lo, né? Caso contrário, nem se atreva a fazer, porque senão pode causar lesões mais graves, né?
ou procure um médico, né, um fisioterapeuta para primeiro equilibrar essa lesão patológica e depois começar a fazer esse tipo de torção. Não vai fazer em estado de doença, tá? Uma coisa é tu tá travado e quiser e querer destravar, outra coisa é tu tá com uma coluna inflamada, uma região doente da tua coluna e fazer movimentos de torções. Isso não é benéfico nunca, tá bom? Vamos lá. Torções, mover-se em direção ao processo de movimento natural, a um propósito do yoga e da força vital. Assim como uma veia ou artéria obstruída causa dano ao corpo físico, canais de energia e fluxo vital obstruídos podem causar danos aos diversos níveis de corpos que compõem nossa existência. Tá? Então essa parte aqui é bem interessante, tá? Diversos níveis de corpos que compõem nossa existência. O yoga trata sobre isso. No corpo físico, sim, causa um dano, tu tem uma veia, uma artéria obstruída, uma contratura muscular, mas a gente fala de canais energéticos, como a gente viu ali, né, do Ida e do Pingala e do Sushumna, que é o canal central, que são os nadis. Aí quando a gente tem esses canais obstruídos, acaba virando um movimento acaba se tornando uma doença física. Isso a gente viu um pouco ali nas aulas anteriores, né? Quando a gente tem um dosha desequilibrado, é um canal energético que a gente tá obstruído. Então a gente não tem esse acesso completo, a gente não tem essa harmonia física completa. A prática do yoga, da meditação, das posturas, como a gente vai começar a observar com uma dimensão maior nesse nosso módulo, elas fazem com que isso aconteça, ó. Que os canais de fluxo vital obstruídos, eles sejam desobstruídos, eles sejam fluidos, a vida já não vira aquele peso, né? A gente tem uma frase do Kuvalayananda que eu gosto muito, Swami, que é: o yoga não vê o mundo como uma energia, uma energia a ser destruída, transcendida, ela vê um mundo como uma energia a ser absorvida. O yoga vê o mundo como energia a ser absorvida, não uma barreira a ser transcendida, a ser destruída, né? Uma luta. Isso isso a gente observa muito com a prática da meditação, do yoga. A gente sente muito isso, né? Sente essa conexão. A gente já não tem mais aquela separatividade que a gente tinha antes do nosso ego, do nosso senso do eu, né? Do asmita. A gente agora, quando pratica a meditação, a gente vê que faz parte desse todo que tá fluindo, e tudo é energia, né, gente? A gente vai observar aí que a física, ela fala muito sobre isso, a espiritualidade desde sempre, e é claro que a cada ano que a ciência vai evoluindo, ela vai entendendo, compreendendo mais um pouco dessa sabedoria milenar que tá aí desde sempre pra gente. Aqui, o bom de um estudo como esse é porque a gente já sabe essa figura aqui, né? A gente já falou sobre ele um pouco, que é o Yogananda. A gente falou no módulo de Yoga Contemporâneo, o módulo passado. Ele teve a sua ida para o Ocidente ali no século XX, começo do século XX, e ele difundiu bastante o yoga por lá. E tem uma frase que ele falou uma vez num congresso que ninguém entendeu muito. Ele falou que Deus morava na coluna. Imagina falar isso, né, para uma palestra de norte-americanos, né, mais atrelados à racionalidade, muito preocupados com isso, e de começo não entenderam. Então ele explicou, sim, que tem essa ideia do despertar energético, né? A gente fala de prana, a gente fala de energia. Isso é por uma dificuldade semântica, porque na verdade a gente está falando já de poder espiritual mesmo. A gente está falando de poder espiritual, de prana. Aí tem essa frase dele aqui que eu retirei, acredito que vocês vão gostar. Ao retirar a mente e a força vital dos nervos sensórios e motores, o yoga conduz através da coluna vertebral para o cérebro, para a luz eterna. Lá a mente e a vida se unem com a sabedoria eterna do espírito manifestada no cérebro. Né? Então é essa ideia de se despertar energético que a gente viu na figura passada ali, né? A gente viu que aquele despertar que começou no quadril e abriu lá no topo da cabeça, né, gente? Tá certo?
Aí, gente, o que que vai acontecer? As torções, a gente vai observar agora, a maioria eu elenquei algumas, não são todas, para que possamos observar ela bem, e depois eu vou fazer uma prática só com elas, tá? Não vai estar nessa sequência, essa sequência que eu escolhi aleatoriamente, e depois eu vou, se vocês quiserem já praticar, né, se tiverem, eu não sei como é que é a condição que vocês estão me vendo agora, mas se quiserem já fazer a postura, imitar aqui a figura lateral, tranquilo também. Eu já botei justamente das posturas mais fáceis para as mais complexas para o final, para quem quiser já fazer essa prática nessa aula, mas vai ter uma aula só de prática de torção, tá? Daí eu vou montar uma prática usando todas essas que a gente está vendo aqui, tá? Isso eu já falei no início, voltei a repetir agora e a gente vai seguir, tá? Então a gente vai falar do Bharadvajasana, né? Um nome bem difícil, é uma homenagem ao antigo sábio Bharadvaja, que era pai do grande guerreiro Dronacharya. O Dronacharya quem leu o Bhagavad Gita ali, o Mahabharata, ele foi do chefe militar, né, que lutou ele ensinou o Arjuna, né, a arte militar. O Arjuna do Bhagavad Gita ali, um personagem central do Bhagavad Gita, tá? Então ele era o pai do Dronacharya, e sempre, por ser uma parte nobre da nossa prática de Hatha Yoga, a maioria das torções são dedicadas, são nomeadas entre um sábio, alguém que teve proeminência na tradição do yoga, né? E aqui a gente vai ver os benefícios aqui do Bharadvajasana, tá? Bharadvajasana. Um nome bem complexo, né? Vamos lá, ó. Benefícios: alivia a dor dos ombros, do pescoço nas costas, ajuda a manter a coluna e os ombros flexíveis, alivia a lombar dolorosa, rígida, entorse e fundida, reduz o desconforto na área da coluna, aumenta a flexibilidade das costas e quadril. Esses são os benefícios. Aí, gente, existe sempre uma precaução. Se você tá com alguma dor muito forte, não faça, tá? Não faça. Só se você tiver em uma saúde aceitável para fazer torções de coluna, tá certo? Voltei a repetir. Então, os cuidados dessa torção, dessa postura, é quando tiver muito estressado, ou com uma enxaqueca muito forte, ou com questão de ordem intestinal, né, tipo disenteria e diarreia, daí você não faz, porque isso pode estimular mais ainda, né, enxaqueca, mais ainda o seu estresse, tá? Então, procura evitar, essas são as precauções, eu vou falar um pouco dos benefícios e as precauções. O Marishyasana aqui, a gente vai ver que a segunda postura também é uma postura tranquila, né, você vê aqui o desenho da postura. Esse asana é dedicado ao sábio Maharishi. Seu pai era Brahma, criador do universo, e seu neto era o deus do sol, Surya, o doador da vida. É interessante, né? Às vezes, para um professor ou para um praticante mais interessado, saber de onde é que vem os nomes, toda a história, né? A história da Trimurti indiana, que a gente estudou bem lá nos módulos iniciais, né? A gente falou sobre Brahma. Aqui o Surya, a gente falou também sobre os Devis, né? Os Devas, aliás, que são as manifestações da natureza, cada um atrelado a um deus. O Surya é um, né, o Indra, o Chandra e assim por diante. A prática regular da postura alonga o corpo e rejuvenesce. Marishyasana aumenta os níveis de energia. Então essa torção, né, aumenta os níveis de energia, tonifica, massageia os órgãos abdominais, que isso é muito benéfico, né? Essa detoxificação que a gente fala, né? A gente se autodesintoxica quando faz torção. Melhora o funcionamento do fígado, baço, pâncreas, rins, intestino, reduz a gordura ao redor da cintura, alivia dores nas costas, alivia a lombalgia. Esses são os benefícios dessa postura. Aí a mesma coisa, né? Se tiver com alguma questão intestinal, não faça, diarreia, ou se estiver muito cansado, não é muito
aconselhável fazer essa postura, né? Enxaqueca e também durante a menstruação não é aconselhável fazer Marishyasana, tá bom? Vamos falar aqui do Supta Matsyendrasana. O Matsyendra também é uma figura que a gente já falou no yoga medieval, né? A gente fala que o Matsyendra foi o pai do yoga, né? O grande sábio do yoga medieval, mestre e pai do Hatha Yoga. Mestre do pai do Hatha Yoga, que é o Gorakshanath, tá? O nome de Matsyendra significa Senhor dos Peixes. A origem vem da história que conta que os ensinamentos que Shiva passou para Matsyendra, quando ele foi engolido por um grande peixe. Tem esse conto aqui, né? Gravado no YouTube, se vocês quiserem saber. Tá? Então essa, mais uma vez, uma homenagem a um sábio, a uma figura de expressão mitológica e histórica, como é no caso do Matsyendra aqui também. Assim como o Marishi ali também, tem uma... Marishyasana também são nomes comuns na Índia e tem mestre que se chama Marishi, tá? Vamos falar dos benefícios, ó. Massageia os órgãos abdominais, ajudando os rins, o fígado, facilitando a digestão, reduzindo a constipação. Estica os glúteos e as costas, permitindo a liberação do quadril, abre os ombros tensos. Interessante, né? Essa região aqui, ela abre bem. Essa é uma das prediletas que eu sempre faço aqui com o pessoal que pratica comigo. Eu gosto bastante, né? Aqui só a precaução para ela é uma torção que você vai regulando através da sua mão, né? Se você tem mais rigidez aqui, você vai apertar menos. Se você tem mais facilidade, não ter dor, você vai apertar em direção ao chão, abrindo a sua lombar, né? Aliviando dor, às vezes até estralando. Ela só não é indicada para quem está grávida, né? A pessoa que está grávida não faça em função da barriga ou faz com um travesseiro, né? E não forçando tanto para não ter aquela questão ali, tá? Ó, o Parivita, então são as posturas que são o Anjanayenasana, ela é uma postura e quando tem essa palavra aqui, ó, Parivritra, é quando ela é torcida, tá, gente? Vocês vão ver bastante isso aqui. O Anjanayenasana é uma postura que é o senhor Hanuman. A gente também viu o conto do épico, né, que é o Ramayana, onde o Hanuman ele tem também uma expressão grande ali, né, na busca de Rama pela sua esposa Sita, tá? Isso tem aqui também já gravado no YouTube se você quiser saber mais sobre essa história. Ele era filho de Anjani e também conhecido como Anjaneya, tá? Postura faz homenagem ao ser místico de cabeça de macaco chamado Hanuman, símbolo de honestidade e devoção. Aí eu já falei para vocês, né, que ele ajudou o Rama no resgate da sua amada princesa Sita, né, no épico Ramayana, tá? Se você quiser saber, vai atrás desse livro, é interessante. Se você quiser saber o resumo, tem nas aulas aqui. Se eu não me engano, ela está no módulo 2, tá? Aqui os benefícios, alonga o músculo da perna, realmente quando a gente faz o Anjanayenasana, a gente também conhecido como postura da meia-lua, né? Às vezes muda, né, o nome da postura, mas enfim, ela dá uma alongada, quanto mais a gente avança o joelho para frente, mais a gente alonga, né? Fortalece a região do meio, essa região importantíssima, que os anatomistas estão dando uma importância muito grande agora. Energiza o corpo, sim, porque tu sente até o corpo vibrar. Quando faz a torção é melhor ainda, né? Porque tu sente o teu centro de equilíbrio bem firmado. A mobilidade na coluna nem se fala, porque é uma torção muito intensa, né? Começa do rabo da coluna e acaba na cervical a torção. Melhora a digestão. Tá? E reduz o estresse. Eu não sei por que não aparece aqui. Reduz o estresse e a ansiedade. Tá? Ali as precauções é que se tiver com alguma lesão na lombar, no pescoço, pressão alta e problemas cardíacos, evitar ela, tá? Ó, de novo aparecendo aqui, ó, Parivrita, Adho Mukha Svanasana, que é o cachorro para baixo torcido, tá, gente? Essa postura do cachorro para baixo e ela é torcido, tá? Fortalece os membros inferiores, tornozelos, diminui a rigidez da região das escápulas. Isso aqui é interessante, somente para quem trabalha com computador, essa região ela fica muito rígida, ela
de uma semana para outra, se a gente não trabalha essa região aqui, ela enrijece. Pelo menos comigo, ela é muito. Eu tenho que sempre estar trabalhando meus ombros, porque eu tenho a facilidade muito grande de enrijecer, tá? Alivia a artrite dos ombros, fortalece os braços, fortalece os músculos abdominais, tonificando os órgãos abdominais, abrando o ritmo cardíaco, ajuda a recuperar o cansaço, o repouso da energia. Excelente para atletas após um grande esforço, tá? Ajuda a aliviar os sintomas da menopausa também, tá, gente? E aí a gente vai seguir. Vamos ver aqui. O cachorro para baixo, ela não é muito indicada para quando a gente tá com uma dor de cabeça muito grande, tá? Ou tem aquela doença que chama do túnel do carpo, né? Que é uma doença de pulso, porque o pulso ele é bastante exigido nessa postura. A gente fica só sobre um pulso, né? E aí esse encaixe de ombros aqui, a gente vai, claro, isso tudo a gente vai aprendendo ao longo da nossa prática, mas não é muito indicado para quem está com uma enxaqueca ou quem está com uma gravidez avançada também, não é muito indicado em função da torção aqui, né? A barriga vai atrapalhar. Enfim, e aí a gente vai pro Prasarita Padottanasana torcido também, ó. Alivia intensamente, tonifica os membros inferiores da coluna, tonifica os órgãos abdominais, melhorando seu funcionamento, aumenta a circulação sanguínea do tronco e da cabeça, alivia dores nas costas. Bem interessante essa daqui também. Ela faz uma torção onde a nossa coluna está bem esguia, né? A gente está com o braço lá na frente torcendo. Essa também eu gosto. Eu faço com os bloquinhos também para ajudar. Aqui o Pasvakonasana, postura do ângulo, torcida, né? A gente fortalece, previne a osteoporose, né? Fortalece os músculos, ajuda na digestão, alivia a dor lombar, bom para o ciático. Quem tem dor, até né, no nervo ciático, rejuvenesce a coluna, tonifica as coxas, panturrilhas, tornozelo, ajuda a se livrar do excesso de gordura corporal. Aqui, por fim, o Trikonasana torcido, né, que é a postura clássica aqui, reconhecida por muitos como uma postura mais completa do yoga, né, o Trikonasana, só porque ela está torcida, né, se fosse Trikonasana tradicional, ela estava com a mão aqui, mão direita no pé direito, agora ela está fazendo a torção. Alonga, fortalece os membros inferiores, alonga o músculo da bacia, também melhora a circulação sanguínea na região da lombar, aliviando dores, expande o tórax, tonifica os órgãos abdominais. É muito bom também essa postura. Então essas foram... tem mais uma aqui, ó. Essa é o Ardha. Essa é mais difícil, tá? Muito complexa essa postura, o encaixe dela. Eu quando faço ela, eu gosto de usar com o pé na parede, se você estiver fazendo isso em casa, tá? Eu uso o pé na parede. Às vezes eu uso o bloquinho aqui para ganhar mais região, ganhar mais espaço na torácica, né? Aumenta o poder de equilíbrio, fortalece e alonga as pernas, torna o quadril e a coluna flexível, alivia a tensão no pescoço, ombros, joelhos, estimula o funcionamento do sistema digestivo, revigora todo o corpo, tá? Se tiver com lesão na coluna, não faz, isso eu já falei desde o início. E também no pescoço, tá? Evita porque força bastante. Se tiver com alguma questão aqui, um estiramento, um torcicolo, não faça. Nem essa, nem nenhuma, né? Porque não vai dar, porque todas elas exigem uma torção cervical também, tá certo, pessoal? Então, o que eu queria passar para vocês nessa aula seria isso, são as torções. E aí na próxima aula, que é a quinta aula, eu vou fazer essa sequência, montar uma sequência com várias torções para vocês treinarem em casa, botar o vídeo no YouTube e fazer uma prática com foco nas torções na cervical, tá bom? Daí eu vou usar todas essas posturas que eu elenquei ali para vocês, se vocês quiserem voltar, saber os benefícios e assim por diante, tá bom? Muito grato pela presença e até breve. Namastê!